Olá, muito prazer e muito boa noite, seja bem-vindo. Meu nome é Pedro Freitas Melo, sou residente de psiquiatria do IPSENG e hoje vou contar um pouco sobre a nossa residência, falar um pouco dos pontos fortes, dos pontos fracos dela e falar um pouco do diferencial que me fez escolher o IPSENG como residência. E esse vídeo é voltado principalmente para quem é acadêmico de medicina e talvez esteja pensando em fazer psiquiatria, mas ainda não decidiu onde quer fazer. A gente sabe que esse período de decisão que vai definir o início da nossa trajetória como especialista é muito importante. Todo mundo que faz residência com certeza passou por uma dúvida parecida, então estou aqui para tentar ajudar nesse sentido. A residência de psiquiatria do IPSENG, elas são 3 anos ao todo de residência, é um dos serviços de mais de excelência aqui de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e nós somos 7 residentes por R, né, que a gente chama de R1, R2, R3, de acordo com o ano de residência que você está, somos 7 por ano, então 21 residentes ao todo. A residência de psiquiatria do IPSENG acontece principalmente no Hospital Geral, do governo, chama Hospital Governador Israel Pinheiro, aqui em Belo Horizonte, é um hospital geral, e também ambulatorialmente no Centro de Especialidades Médicas, que é um outro hospital dos servidores, né? Então funciona através do plano dos servidores. Então a gente recebe pacientes do estado inteiro, é um local que recebe pacientes com bastante complexidade. Qual que é o legal de ser um hospital geral, né? Que é a primeira coisa que às vezes é diferente de outros serviços de psiquiatria. A gente considera que o hospital geral, com leitos psiquiátricos inseridos dentro dele, talvez seja um modelo mais moderno assim de psiquiatria. Já pode ser visto por alguns como uma desvantagem não estar dentro de um hospital psiquiátrico que atenderia só psiquiatria, mas a gente enxerga que, igual nós temos 20 leitos dentro de um hospital geral, e isso permite que a gente atenda o paciente clinicamente como um todo. Então, o paciente psiquiátrico que a gente atende, ele não é obrigado a ter só uma comorbidade, porque se ele tiver alguma condição não psiquiátrica, a gente consegue resolver também dentro do hospital sem ter que transferir esse paciente. O que é interessante também? A gente tem uma residência super focada em psiquiatria, então a gente vai sair de lá muito bom psiquiatra. E mesmo assim a gente não vai perder o feeling do além da psiquiatria, porque a gente tem os outros profissionais especialistas para suprir as demandas que a gente tem. Então, por exemplo, se eu preciso de um psicólogo dentro do hospital geral, eu tenho infraestrutura para ter um psicólogo. Se eu preciso de um assistente social, eu tenho infraestrutura para isso também. E eles participam das reuniões junto com a gente pode acompanhar com eles. Então, ao invés de eu tentar fazer o trabalho de um psicólogo, eu vou assistir o psicólogo fazendo aquele trabalho dele. Eu acho que é um jeito melhor de aprender sobre aquela outra especialidade. Da mesma forma, se a gente precisar de uma interconsulta com a clínica médica, com a oftalmologia ou com qualquer outra especialidade, a gente vai acompanhar de perto, sendo nós os responsáveis pelo aquele paciente que está internado no nosso setor. Nós, como R1s, a gente já roda na enfermaria durante 4 meses do ano, é o nosso maior estágio, e fora desses 4 meses a gente tem um plantão semanal de 12 horas. Além disso, todos os feriados que a gente tem no estado, quem cobre é o R1. Então, são plantões de 24 horas que a gente faz na enfermaria. Então, vocês vão ver que a maior parte do nosso tempo é na enfermaria, que são onde a gente tem os casos mais complexos para lidar. Outra vantagem do IPSENG é que a gente tem preceptoria todos os dias, segunda a sexta, e no sábado e domingo, sempre que a gente precisar de alguma informação, os nossos preceptores são muito disponíveis por telefone, remotamente, seja onde quer que eles estejam. Então, a preceptoria diária, estar num hospital geral com toda essa infraestrutura e o perfil de pacientes também mais variado socialmente é outra coisa boa do IPSENG, porque a gente consegue ter disponibilidade tanto de medicamentos dentro do hospital que a gente não teria num hospital SUS, e a gente consegue ter um padrão de paciente tanto para a gente saber lidar com o paciente que tem uma condição financeira pior e a gente vai ter que lidar com os medicamentos do SUS, mas também a gente tem pacientes que, como a gente sabe, funcionários do Estado, às vezes recebem uma quantia maior e tem disponibilidade de fazer uma psicoterapia, de comprar um medicamento mais moderno. Então a gente aprende desde o primeiro dia de residência a lidar com esse paciente que também tem essa infraestrutura. Os outros 4 meses, os outros 8 meses do ano que a gente não está lidando dentro da enfermaria direto, apesar dos plantões que eu expliquei para vocês, a gente roda em outros estágios. No R1 a gente roda na Casa Verde, que é uma espécie de CAPS, é um lugar que os pacientes não estão tão graves para ficarem internados, mas eles também não estão com possibilidade de serem vistos ambulatorialmente a cada 15 ou 30 dias. Então a gente consegue vê-los semanalmente ali para um quadro mais agudo, mas não grave o suficiente para precisar ficar internado. Então a gente passa um estágio também, 2 meses na Casa Verde. A gente tem um estágio de cetamina e eletroconvulsoterapia, que são 2 terapias que a gente tem no IPSENG também dentro do hospital, não são tão disponíveis assim em qualquer lugar. A gente consegue aprender a manejar as indicações, ver o resultado desse tipo de terapia. Então a gente também tem 2 meses liderando, né, essa terapia. A gente tem 2 meses
rodando com a clínica médica, então para a gente saber que psiquiatra precisa também entender de clínica, a gente tem 2 meses na clínica, 2 meses na neurologia por causa do tanto de diagnóstico diferencial que a gente tem com a neurologia, é interessante, e 2 meses na urgência, que a gente sabe que desde o R1 a gente precisa ter um domínio de receber um paciente que precisa de uma urgência e definir se a gente vai conseguir liberá-lo ali, tratá-lo na hora, ou se a gente vai precisar fazer a internação. Então a gente vê que a gente tem um primeiro ano de residência bastante completo. O segundo e o terceiro ano, quanto mais a gente evolui na residência, a gente mais se aproxima dos ambulatórios e das subespecialidades. Então vai entrar, já tem alguns ambulatórios já desde o primeiro ano, né? Psiquiatria geral, ambulatório de psicose, mas aí mais para o final da residência a gente começa a ter psicogeriatria, transtorno do espectro autista, psiquiatria infantil, psiquiatria forense. Então a gente tem uma gama de subespecialidades maior, porque a gente entende que a gente já vai dominando a psiquiatria geral e pode sobrar mais tempo para pegar aquela subespecialidade, que é o caso mais complexo do complexo, que teve que ser encaminhado para o subespecialista, para o cara que já passou pela psiquiatria e depois se especializou numa submenor ainda. Então a gente tem isso e a gente, é claro, no R2 ainda mantém um vínculo de 4 meses na enfermaria. Então ao todo a gente vai ver que são 8 meses da residência ali imersos dentro da enfermaria psiquiátrica. Temos ao todo 20 leitos, então 4 residentes por vez na enfermaria, a gente fica mais ou menos 5 pacientes por residente, a gente tem uma rotatividade muito grande. A gente sabe que a média hoje de tempo de internação é cerca de 12 dias, então a gente está falando de pacientes que chegam muito graves para a gente. E olha que interessante, nós somos as pessoas que assumem eles no serviço de urgência, então quem define se ele vai ser internado ou não é um residente da psiquiatria. É claro que sempre supervisionado por um preceptor, porque lá a preceptoria é constante. Subiu para a enfermaria, então são os pacientes internados que estão mais graves, a gente vai traçar uma anamnese, uma hipótese diagnóstica, um prognóstico, um plano de cuidado, e ali numa média de 10 a 12 dias a gente consegue tornar esse paciente apto a voltar para o ambiente social dele, que é o objetivo da nossa internação, fazer ele sair dali melhor do que ele entrou, na medida das nossas possibilidades terapêuticas. Assim que ele sai, a gente não perde ele do serviço, a gente continua acompanhando na Casa Verde quando é um paciente mais delicado, ou nos ambulatórios que eu citei, de psiquiatria geral e tudo mais, que a gente faz desde o R1 também, quando é um paciente que a gente pode ver de mês a mês, ou às vezes de 2 meses a cada 2 meses. E ele tendo alta, a gente sabe ali que se ele precisar, se ele agudizar novamente, ele pode entrar em contato conosco que a gente vai estar disponível. É uma residência muito completa, uma preceptoria muito atuante, muito perto da gente. É um treinamento constante em psiquiatria, então todos os dias a gente está revendo o diagnóstico, todos os dias são os nossos preceptores perguntando qual que é a sua hipótese, por que você chegou até aí, isso está certo, isso está errado, qual tratamento você propõe, se esse não der certo, qual que você vai tentar, esse dando certo, por quanto tempo que a gente vai fazer. Então, é uma residência muito completa, muito focada em psiquiatria, tendo a possibilidade de uma infraestrutura de um hospital geral, tendo a possibilidade de interconsultas e ver a experiência de outros profissionais atuando com cada paciente. Então, não tenho dúvida que é uma excelente residência, não. Para quem tiver dúvida, eu me coloco à disposição, para quem quiser conversar mais, para a gente discutir uns casos que a gente vê, dar um exemplo dessas coisas que eu falei. Então, me coloco à disposição. Obrigado pela oportunidade, obrigado por ter me ouvido até aqui. Seja bem-vindo. Quando você decidir optar pela residência do IPSENG, seja bem-vindo, a gente está te esperando aqui.